Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as abordagens e as concepções pedagógicas da educação física aplicadas no ensino do judô na escola. Como eu disse para vocês, essa aula vai estar exposta dentro do nosso aplicativo e também dentro do YouTube, além do nosso canal no WhatsApp, ok? Então, se vocês quiserem rever a aula, ela vai estar exposta nesses canais. Quando a gente fala sobre o judô, a gente tem que lembrar que as concepções fundamentais desenvolvidas no judô, elas abrangem alguns valores que foram reformados da era Tokugawa, como nós conversamos em sala de aula. Aqui eu coloquei uma foto para vocês visualizarem como eram os samurais efetivamente. A classe samurai, ela era associada com a defesa, com a aquisição de indulgências, né, de impostos do imperador, tudo mais. Só que quando abriram os portos para os Estados Unidos, o que aconteceu, que a gente já conversou, pessoal? Eles caíram em desuso, porque entraram nos armamentos e aí houve a decadência e uma ressignificação. Observem bem, antes da abertura dos portos e depois da abertura dos portos, como modificou bastante a classe. Na era Meiji, existe uma reforma do Jujutsu. O Jujutsu é uma concepção da luta de jiu-jitsu ou de judô, tá? Então, quando a gente fala jiu-jitsu, é a mesma coisa que jiu-jitsu. Isso daí é uma literação que aconteceu com o passar do tempo no Ocidente sobre as modalidades de combate que existiam no Japão, tá bom? Então, você pode falar jiu-jitsu como jiu-jitsu. A redução da violência e o maior controle foram instaurados para que pudesse ter essa ressignificação. Por quê? Porque a era Meiji ela é consagrada por um período de paz, ou seja, existia uma baixa necessidade das artes marciais em geral, realmente, para a prática marcial, digamos assim. Então, não existia uma evolução técnica. E, ao mesmo tempo, na era Meiji, por ser um período de paz, consagrou-se de alguns conceitos associados com filosofias do Zen budismo, do shintoísmo. E aí, nessa ressignificação, as lutas em geral tiveram uma exaltação da forma, ou seja, a prática pela prática, e a negação do uso de força. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, só para a gente relembrar também, a concepção do judô ela nasce em 1882 com a abertura da Kodokan aqui do lado direito, que nasce no segundo andar, no primeiro andar no Rio de Janeiro, né? De um monastério. E aí nós temos valores que estão associados com tanto com o judô quanto com a classe nipônica, né? Com os nipônicos em geral, que são valores associados com o desenvolvimento do Bushido, ainda na era Tokugawa, que existe uma mistura aí no Bushido do shintoísmo que vem antecedente ao budismo para o Japão, e aí associa-se tantos valores do budismo quanto do shintoísmo dentro da luta de judô, tá? Na concepção elementar. E aqui vocês vão observar que o judô ele é arraigado de uma prática voltada para defesa pessoal, voltada para desafios, assim como ela é voltada para a prática educacional, que é o que nos interessa mais. Para a defesa pessoal, o judô teve uma ação social. A prática educacional, ela visava, a princípio, a melhora da aptidão física e mental, obedecendo às normativas que já existiam na educação física em geral. Então, o judô naquela época, ele era visto como uma espécie de prática para a educação física. E a prática com regras que existia para o desafio que acabou se normatizando dentro do esporte, com uma redução de traumas e algumas regras que abordavam de uma maneira mais amadora a luta de judô. E aí existia uma ideia de melhora física e mental. Para isso, o Jigoro Kano sistematizou e selecionou técnicas menos traumáticas. Tanto é que o judô, em geral, de uma maneira bem generalista, tá, pessoal? Significa ju, suavidade, e do, caminho. Mas esse do aqui, ele é um do associado com um conceito, uma concepção taoísta,
de aprendizagem intuitiva pela experiência de vida cotidiana, a experiência tácita. Dentro do judô, nós temos dois princípios principais, que é o princípio da máxima eficácia, Seiryo Kusei-yo, e o princípio da prosperidade e benefícios mútuos, Jita Kyoei. E é a partir das concepções, tanto filosóficas quanto o conceito em geral sobre a prática, que a gente consegue ter uma abordagem um pouco mais dinâmica dentro da licenciatura com essa luta. Olha só que coisa interessante essa foto, pessoal. Quem são? Esse aqui é o Jigoro Kano e esse é o Barão Pierre de Coubertin, que é o cara que desenvolveu os Jogos Olímpicos modernos, né? A ideia dos Jogos Olímpicos modernos. Então, se a gente for observar, existem algumas pesquisas que predizem que os princípios do judô e alguns princípios do movimento olímpico eles têm forte associação. Por quê? Porque eles priorizam a qualidade de corpo, mente e espírito como uma conexão entre os três. Existem valores caros à educação e à concepção ética dentro da prática. Inicialmente, a ideia central seria abordar uma sociedade pacificada e comprometida com a dignidade humana. Existiam práticas sem discriminações de nenhuma classe. E até hoje, isso daí é uma coisa interessante que existe no judô. E uma compreensão mútua sobre solidariedade e jogo limpo. Então, a princípio, essas prerrogativas elas eram concatenadas entre o judô e o princípio do movimento olímpico. Mas não pensem que isso foi uma casualidade. Por quê? Essa foto aqui é de 1909, ou seja, no início da concepção do judô e dos Jogos Olímpicos. Provavelmente, o Barão de Coubertin e o Jigoro Kano tinham várias conversas sobre tais princípios do movimento olímpico e do judô, tá? E hoje a gente usa isso na própria educação física. Aqui, quebrando um pouquinho a aula com um desafio para o pessoal da licenciatura. Essa é uma questão que já caiu em concurso. Então, essa questão é sobre o bloco de conteúdos lutas. No bloco de conteúdos lutas, como um importante tema a ser tratado nas lutas de educação física escolar e com base na perspectiva da cultura corporal, cabe ao profissional da educação física a proporcionar aos seus alunos experiências que se aproximem daquelas vivenciadas em academias e clubes. B. Possuir vivência prática, por menor que seja, uma vez que sem a mesma torna-se inviável o desenvolvimento dos conteúdos da luta nas aulas. C. Organizar os gestos técnicos em uma lógica pedagógica que parta do mais simples ao mais complexo para não causar desmotivação nos alunos. D. Expandir o conhecimento dos escolares nas suas análises críticas, assim como o repertório motor auxiliando para a formação do cidadão. Ou E. Desenvolver o tema sempre de forma lúdica para que não perca o caráter recreativo que deve estar presente nas aulas de educação física escolar. Escolham uma e depois a gente conversa